pelado, chegou aqui, Laranjeiras, lugar espetacular, paraíso tricolor. Ficamos sabendo que tem um jogador que está no departamento médico, nós vamos lá acompanhá-lo. É um ponta-arisco, cara daqueles que todo técnico ama, porque não se entrega nunca, e é um craque, né? Craque, amigo, autor de muitos livros. Olha aqui, aqui, como é que ele dava, ó. Aqui, olha a bola, olha. E esses outros livros todos aqui, ó. O homem é bom mesmo. Vamos falar com ele, é professor, é um cara diferenciado. Zé Roberto Padilha. Agora é o Padilha. Na época da máquina tricolor, era o Zé Roberto. Valeu, rapaziada. Departamento médico? Departamento bom, médico. cara. Não joga essa semana? Não jogo. Tá fora do clássico. Fora do clássico. Olha aí. Tá bom, querido? Apresentar minha namorada, mas Oi, tudo bem? Sérgio Guilherme, o cara Poxa, que que coisa. nos hein? mantém vivo, o doutor Leão, que Bem. gentilmente Doutor. nos está recebendo. Bem, prazer. Olha, explica essa contusão aí. Taça Guanabara 74, nós estávamos invictos e fomos para a final com a América. Aí Fluminense e Portuguesa, eu fui pegar um de voleio assim, e esse pé entrou no buraco do Maracanã, o Maracanã tinha buraco naquela época. Aí houve uma ruptura do maléolo. O mais interessante, Zezé Moreira supervisor, quando eu saí de campo, nem pro raio-x me levou, falou assim, garoto tá empolgado, tá achando que é. Daqui a pouco, segunda-feira, ele treina. Fui para Três Rios com dores, não consegui dormir, meu pai me levou no hospital das clínicas Nossa Conceição, também não dormi, ninguém. Aí na volta pro Rio, eu não aguentei de madrugada, meu cunhado, como morava com ele, me levou no Getúlio Vargas. O malhão partiu 99, ficou só um pedacinho assim. O cara falou, se eu desse mais uma pisada, era uma ruptura total. Eu fiquei tão chateado com a subestimaram a contusão, que eu cheguei com segunda-feira com um raio-x assim, toma aqui, ó. Porra, olha o mascarado aqui. Mas o resumo da ópera. Eu fiquei fora da final contra o América, perdemos de 1-0. E o Parreira no vestiário foi o primeiro time que o Parreira treinou na vida, no 74, 20 anos depois ele seria tetra. O Parreira falou assim, perdi o Zé Roberto. E eu, de um mero coadjuvante do Gerson, me tornei a desculpa principal da derrota para o América. Isso me ajudou pra caramba. Sem julgar, me valorizei muito. Aí me trataram como se fosse um Gerson. Mas resumindo, renovei meu contrato e em 75 eu pude voltar para fazer o melhor ano meu que no Fluminense, que foi o ano da máquina. Esse tornozelo teve duas funções depois. Meu genro, o doutor Bruno Araújo, é ortopedista. Ele tirou essa chapa e levou para um congresso. Assustou as crianças que estavam lá participando. Depois ganhou uma proposta do trem fantasma para ficar numa curva. Eu olhasse, de tanta artrose que tem, sério mesmo. Esse tornozelo aqui, estou ouvindo pela primeira vez um diagnóstico favorável. E quanto tempo demorou para recuperar na época? Mas eu acredito que eu fiquei fora do brasileiro todo. Machuquei na final do Guanabara, fiquei fora do Carioca. 7-4 acabou com essa lesão aqui. E hoje em dia uma lesão dessa volta mais rápido? Com certeza. O tratamento cirúrgico, uma fratura que era cirúrgica já na época, mas antigamente tinha um material, a resposta muito mais rápida e perde a congruência articular, perde a anatomia da articulação em linhas gerais. Então vai criando, com o passar dos anos, uma artrose, chega, na época, consolidou, mesmo com acompanhamento e tudo, dava para jogar e tudo, mas com o passar dos anos, essas fraturas, é muito comum às vezes isso, fratura de platô de joelho e tudo, cria-se uma artrose na região, dá muita dor. O osso praticamente vira ele é anquilose, a articulação praticamente se fecha. Eu vim ao Fluminense rever meu clube, né, para fazer o tratamento, encontro o painel dos guerreiros. Se fossem os maiores jogadores da história do Fluminense, eu ficaria quieto, porque eu não fui um dos maiores jogadores. Mas guerreiro, ninguém correu mais do que eu e o Seuzinho por esse time. Eu costumo dizer que o Fluminense foi o time mais ofensivo da história do futebol. Fala em Holanda, a máquina tricolor
Toninho, Edinho e Marco Antônio atacavam. Rivelino atacava, Gil, Paulo César, Manfrini. Eu e o Zé Mário marcavam por todo mundo. Isso aqui quando eu cheguei no Fluminense, né? Aos 16 anos, corpinho de 16 anos. Aí depois foram 4 fraturas, 4 cirurgias no joelho esquerdo, os 2 tornozelos fraturados, fratura do vômero, eu tive uma hérnia inguinal rompida no treinamento, eu tive fratura do perônio. E o Rubem Gala, que devia estar aí nos Guerreiros? Rubem Gala deixou o capitão do time, Rubem Gala aqui, ó. Rubem Gala, depois vem um rapidinho mais, porque o Rubem jogou em todas as posições. Ninguém ama mais o Fluminense do que o Rubem. De várias gerações. Várias gerações. O Rubem é um cara que tem um amor Fluminense parecido com o meu, que nós chegamos em 68, ficamos até 77. E o Rubem, por ter continuado no Rio de Janeiro, frequentado o Fluminense, Rubem Gala deve ser o capitão dos guerreiros. Depois vem o Zé Mário, quem mais? Mas feliz sou eu que estou vivo, porque eu olho a foto da máquina, nós não temos mais o Félix, Silveira se foi, Toninho, Wilton, Kleber. Então ficou o Zé Roberto contestador só para pedir, já que nós estamos preservados, que estejamos aqui para lutar pela nossa história, porque se nós não lutarmos, se não tiver o Museu da Pelada para nos fazer renascer, o que seríamos de nós? E a sala de troféus? Vamos Vamos lá? lá? Tá igual pinto no lixo, hein? Tricolor? Ela é tricolor? Ela tá me resgatando o amor que eu tinha no Fluminense, que eu andou meio baqueado, né? Como umas coisas dessas assim, sabe? Você traz teu filho aqui, você não tem uma foto. Não tem, quer ver, máquina tricolor, vem cá. Vamos falar da 2, tá? A 2 não tinha o Félix nem o Marco Antônio tricampeões mundiais. Será que não merecia uma foto, não? Não fala em mim, não, fala em mim. Vamos procurar o falo da máquina. Estamos aqui, sala de troféus do Fluminense. Zé Roberto, queria que você falasse assim, sua chegada aqui no Fluminense e os momentos maravilhosos que você passou aqui. Porque você, eu vim falando no carro, né? Todo técnico sonha um jogador como você. E você, além de tudo, você às vezes fala que você roubava a bola e dava para o Rivelino, dava a bola, mas você era muito além disso, muito além disso. Fala um pouco disso. Olha, eu cheguei no Fluminense aos 16 anos e saí com 23. Foi uma história. Eu costumo dizer para os meus filhos, agora para os meus netos, que o Fluminense é mais que um clube de futebol. É uma universidade do atleta e do cidadão. Porque nós nós aprendemos uma disciplina muito rigorosa. Eu nunca mais cheguei atrasado em qualquer compromisso, porque a disciplina ela fez parte da gente. O respeito, você não ser expulso de campo. Isso é uma coisa que nós guardávamos no ensinamento. Porque quando você é expulso de campo, você deixa os guerreiros com 10. E você não pode largar o campo de batalha 11 contra 10. Então, talvez isso explique porque na minha geração ninguém foi expulso de campo. Eu agradeço muito ter saído da minha família, da minha cidade de Três Rios, dos meus professores, para vir para uma universidade que me deixou um cidadão ainda melhor do que eu cheguei aqui. E o Francisco Horta ajudou muito nisso, você acha? Olha, o Horta, eu andei brigado com ele há um bom tempo, né? Porque ele me fez... Eu era torcedor do Fluminense que tirou a bandeira e vestiu e ficava no Maracanã me olhando, poxa, consegui defender meu time. Quando ele me trocou com o Doval pro Flamengo, que a ficha caiu que eu era um profissional, sabe? Pô, agora... E no melhor momento meu no Fluminense, o Didi era o treinador, não abria a mão. Quer dizer, eu lutei muito para ser titular. E quando eu fui, me trocaram. Então, depois nós nos reconciliamos, eu e o Horta. Teve uma solenidade no Botafogo, prêmio João Saldanha de jornalismo. Ele estava lá de longe, eu falava, chego, não chego nele. Aí nós chegamos e ele me conseguiu explicar por que ele fez o troca-troca, eu entendi. Ele tinha que sacudir o futebol carioca para ser um ano rentável, para que todos ganhassem dinheiro. Resumindo, o campeonato, você pode procurar na história dos campeonatos cariocas, o mais rentável foi de 76. Tanto que eu joguei no Flamengo e Vasco, quinto maior público da história do Maracanã, com 174 mil pessoas. Então,
Todos os jogos, 100 mil, 123, todo mundo ganhou dinheiro. E no caso do Horta, ele ainda teve a felicidade de ser bicampeão. Então, eu entendi a posição dele. Na época eu reclamei porque eu sou torcedor, mas aí, a partir do Flamengo, eu virei profissional. Essa aqui é a nossa casa, eu devo muito a isso aqui. Fico muito feliz quando eu venho aqui. Cala esse time aí pra gente, o time que explica a diferença da máquina 1 para a máquina 2. Olha, vou fazer justiça a Carlos Alberto Parreira. O embrião da máquina, vamos dizer, o túnel de vento, né? A Fórmula 1 leva para Jerez de La Fronteira para montar o carro. O túnel de vento Parreira que fez, 7.4. Nós fomos vice da Taça Guanabara, Parreira montou a estrutura da máquina, o chassi. 7.5, o Horta trouxe Rivelino, Mário Sérgio e Paulo César, pronto. Aí colocou, né, aquela emblema da Mercedes, aí virou uma máquina. Então, 7.5 era Félix, Toninho, Silveira, Assis e Marco Antônio. O Assis machucou no Taça Guanabara, entrou o Edinho, que eu nunca vi alguém se impor com tanta autoridade. O Edinho entrou, Zé Mário e eu para marcar, Gil, Manfrini, Rivelino, Paulo César e Mário Sérgio para atacar. Então, era um time fantástico, nós chegamos às semifinais, perdemos o único jogo que não poderia ter perdido para o Internacional, mas se você escalar o Internacional de Falcão, Batista, Figueroa, Manga, Lula, Flávio, aí você vê que os dois tinham muitas condições. E depois nós fomos para o Flamengo, a máquina 2 também foi um time maravilhoso, que teve o Dirceuzinho, né? A gente jogava parecido, o Dirceuzinho ocupou a ponta esquerda, veio trocado, e a máquina do Doval também foi o artilheiro do campeonato, então foram dois times muito significativos. Eu defendo, como todo mundo, eu defendo a minha máquina 1, como eu te disse no acesso aqui, só existe a máquina 2 porque o Poderoso Chefão, parte 1, vendeu pra caramba, e teve o 2 e 3, De Volta para o Futuro, 1, 2, 3, claro. Então a máquina 1, a original, ela tem uma história também bacana aqui dentro. O Didi tem alguma relação com a máquina, a construção da máquina? Não, o Didi, primeiro treinador, que eu falo, Parreira 7.4, aí 7.5 veio Paulo Emílio, depois do Paulo Emílio teve um breve período, não lembro, Jair da Rosa Pinto, só que o Jair da Rosa Pinto barrou o Rivelino, só isso. Um jogo no Maranhão, inesquecível essa. O Horta não foi Domingos Bosco. Jogo no Maranhão, Rivelino no banco. Eu tirei aquela foto que eu coloquei o bigode para imitar, já que eu estava no banco do Mário Sérgio. Rivelino no banco. A única vez que sentou no banco. Resultado, 1-1 o jogo, Domingos Bosco ligou para o Rio, o Horta falou assim, quanto foi? 1-1. 1-1? A máquina 1-1 aqui contra o Sampaio, 1-1. E o Rivelino sentou no banco, mas qual a explicação? O Jair falou que estava tentando uma nova formação tática. Aí o Horta falou aqui do Rio, então fala para ele nem desembarcar, que eu vou testar uma nova comissão técnica. Está demitido. Esse é o Jair da Rosa Pinto. A única vez que o Rivelino sentou no banco. Aí você fez aquela foto que você imita um bigode com o quê? Eu tiro o cadastro e prendo com esparadrapo, porque se eu não conseguir imitar o futebol, o chute, pelo menos o bigode, né? Porque o Rivelino foi o nosso ídolo. O Rivelino mudou a nossa vida, sabe? O Rivelino, quando chegou no Fluminense, nós falamos assim, lá vem aquele senhor tirar o lugar da gente. Você olhava assim, não corre mais, não marca ninguém. Simplesmente esse homem chegou, deu aquele elástico no Alcir, aí nós trocamos, a gente ficava no Hotel Paineiro, foi um hotel nacional. Fazia voo rasteiro pelo Brasil, passamos a fazer voos internacionais. O Rivelino mudou a história minha, do Pintinho, do Kleber, do Edinho, toda essa geração de corneteiros que o receberam com desdém, subestimaram, olha lá vem ele, não marca ninguém. Você sabe um detalhe da máquina que pouca gente fala? Na véspera dos jogos, nós íamos para o teatro. Acho que não tem história de um time fazer isso. Na véspera, quem que deu essa ideia, não sei. Deve ser o Nelson Rodrigues, né? Nós íamos lá para ver Tônia Carreiro, Paulo Outram. No dia seguinte, era um espetáculo no Maracanã. Olha quem que se espelhava. Qual o time que vai para teatro na véspera? Então, o Fluminense, ele se tornou um diferencial. Vai para teatro, disputa o torneio de Paris, vai ganhando um corpo, a qualidade do time, que isso se transforma em arte. Isso não foi ideia do Horta, não? Talvez tenha sido. Ele fala isso, ele fala foi que do teatro? Isso, Deve ter sido dele ou do Domingos Bosco, né? Mas nós curtimos muito isso. Devolvimos domingo a apresentação, né?
Mas porque o Zé tem essa coisa que é difícil, né? É legal essa coisa do jogador que reivindica, né? Que fala o que pensa, né? Que isso quase não tem mais, né? É difícil, a gente não sabe a opinião de mais ninguém, né? Mas não é só no futebol, não. Isso é paixão verdadeira. É. Você chegar aqui, olhar e não falar, pra mim nem me importa se eu não estou aqui, né? Se você se importa, é amor isso. E você falar o que pensa, você vai se tornando uma figura, assim, não grata. Por exemplo, graças ao Daniel, o pessoal de alto nível do Boteco Tricolor, eu não seria convidado para a segunda edição. Porque no primeiro eu cheguei, e meu genro falou assim, Zé, lá é só fanático, não vem com negócio de seu filho é Flamengo, outro é Botafogo. Eu cheguei, sentei, aí como é que chama o apresentador? O Alexandre Araújo falou assim, gente, nós vamos bater no Botafogo, freguês, não sei o que, né? Zé Roberto, eu falei, você tem que respeitar o Botafogo. O programa baixou. O Botafogo do meu filho é uma referência brasileira, foi base da seleção brasileira, ele eu tenho certeza que convidou esse cara. Placar do jogo, 6-1, 7, Zé Roberto, 1-1. Aí o Tony Platão, pô, nós temos que rever nossos conceitos aqui. Então você falar o que você pensa, às vezes até dentro de um contexto, você fala, vem de Cezião, mas sobrou esse papel para mim defender meus amigos e os esquecidos. Porra, sensacional, cara. A gente adora muito isso. E vem cá, fala aí você, qual é o seu próximo livro? Eu gostaria muito de escrever um romance. Eu me especializei em crônica, né? Porque ninguém tem tempo para ler nada, né? Então joga assim. Por exemplo, ontem eu falei do Fluminense, o Robin Hood Futebol Clube. O que apanha bate nos grandes, tira os 3 pontos grandes, dá para os 3 pontos pequenos. Penso e lanço. Agora, um garoto que chegou aqui aos 16 anos e saiu com 23, formado nessa universidade aqui, que o Fluminense a gente deve muito a ele, tirando todas essas pequenas ressalvas, o Fluminense, eu tenho muito orgulho de ser tricolor. Tenho muito orgulho de ter feito parte dessa família e ter saído daqui com 5 títulos, que são 2 Taças Guanabaras e 3 Cariocas. Tudo que eles fizeram por mim, eu pude retribuir um pouquinho. A sua próxima visita tem em algum canto. Não, porque eu trouxe meu filho aqui, ele costuma ver nos álbuns. Meu pai no Fluminense chega aqui, pai, tem certeza que você jogou aqui? Eu falei, eu acho que foi um sonho. A gente sonha, né? Porque não tem nenhuma foto. Claro que o clube é muito maior do que eu, os jogadores. Pô, mas eu não fiquei 2 dias, eu fiquei 7, 8 anos. Eles foram 5 títulos. E seus companheiros eram... Uma safra também, boa, né? Mas sabe o que é o mais bacana? Devo ter falado demais, como eu falo demais, que eu guardo da máquina tricolor. Nós entrávamos em campo. Um dia o Riverino resolvia, outro Manfrim, Paulo César, Mário Sérgio. Eu sei que ele batia em todo mundo. Mas quando dava 20 do segundo tempo, subia 2 plaquinhas assim, ó. E olhava, Kleber Pintim. Eu chegava a ter pena de adversário. Eu falei, vocês estão mortos, eu vou morrer agora. Entrava Kleber Pintim com 20 anos, cara. Sai Riverino, sai Zé Roberto, sai Zé Mário. Olha, não vai existir um time em que as placas subiam e nós falávamos assim, coitado dos caras. Pô, sensacional, cara. Sensacional. Que bom. Zé Roberto acabou de reivindicar uma foto dele aqui no Fluminense. O Museu da Pelada já providenciou. Já falamos com a memória, o Daniel desceu correndo sem ele ver. Ó, tá ali. Olha lá. Olha aí. Sua reivindicação já foi atendida. Escala aquele time ali. Félix Minelli venerando, Toninho, Edinho, Silveira, Zé Mário, Dusty Hoffman. Era fazer o dublê. Marco Antônio, Gil, Kleber, Manfrini, Rivelino e esse que vos fala. Esses 3 de baixo aqui já são avós, 4 netos cada um. E depois veio a máquina 2. Eu falo que só existe a 2, teve o Poderoso Chefão, que foi um sucesso, e teve a 2. Todo respeito. De Volta para o Futuro, Exatamente. para ter a segunda, teve que ter a primeira, né? Mas agora, sem brincadeira, Dirceuzinho, que veio no meu lugar, ascendeu muito mais no futebol, porque é um garoto maravilhoso e tinha uma condição inata de física. A minha é buscada treinando, né? Dirceuzinho, que nos deixou muito cedo, é o cara. Rivelino, Doval, Paulo César, Gil, Renato, Miguel, Carlos Alberto, Edinho, Pintim, Rodrigo Neto e Miguel. Outro grande time, né?